Olá, começa agora mais uma edição do Em Pauta, um programa produzido em parceria pela TV Unesp, TV Câmara de Botucatu e TV e Rádio Câmara de Bauru. A cada edição, a gente traz assuntos de relevância para a comunidade, sempre com a presença de especialistas no assunto. E neste programa vamos falar sobre a geração Z. Quem é ela, o que quer, quais são seus hábitos e como esses jovens estão aí para balançar o que a gente entende do mundo. São nossos convidados para esse debate o professor de Comunicação Digital da Escola de Comunicação e Artes da USP, Luli Fadfaher, e o sociólogo, historiador e também professor, Stefano Garzese. Sejam bem-vindos. E para começar, não tem outra pergunta possível, eu acho que para esse programa, que é: vocês sabem o que é cringe? Olha, por coincidência eu tenho uma definição boa para isso, porque ela é fácil e ela está diretamente ligada à idade de vocês, quer dizer, dependendo muito da idade do indivíduo, ele vai ter uma referência ou não. Mas se você quiser chutar bem lá para trás, eu falo para os meus alunos que eu nasci no final da década de 60, então eu tinha 20 anos no meio da década de 80. Então eu vi coisas do tipo sutiã com ombreira, né? E você fala assim, e era de uma época que, sei lá, os caras usavam mullets, tinha cabelo, tinha calça quadriculada. Então, quer dizer, essencialmente, eu acho que assim, existem vários tipos de comportamentos inadequados. Aquele comportamento inadequado que é um crime, que é um erro, que é um retrocesso, uma coisa do gênero. Então, sei lá, machismo, fascismo, homofobia, qualquer coisa, isso é errado, isso não é... Agora, existem aqueles comportamentos que eles são fora do código, né? Só que eles não são errados, eles só são constrangedores. E assim, são constrangedoramente estranhos. Por exemplo, sei lá, aquela pessoa, vou dar um exemplo típico, não tem nada de errado em uma pessoa ter 45 anos e ser bonita, bem arrumada, etc. Tem uma coisa completamente errada, essa mesma pessoa ter uma filha de 16 e tentar competir com a filha e usar a mesma roupa da filha. Cringe é isso. Cringe é aquele comportamento constrangedor que não é você que comete, mas que é o outro que comete. Então você se constrange pelo constrangimento que o outro deveria estar sentindo e não sente. Mas, essencialmente, é isso. Isso acontece em todas as gerações. Aliás, basicamente, o que marca uma mudança de geração é quando aquilo que era considerado normal passa a se tornar constrangedor. E, às vezes, tem até... você percebe o quanto distante você está da sua geração quando o normal se tornou constrangedor e depois se tornou interessante. E você ainda está na etapa do constrangedor. Então, de novo, voltando, por exemplo, à década de 80, quando o Trash 80s estava na moda e as pessoas achavam bacana, eu não conseguia achar interessante gostar de algo da década de 80, porque aquilo era tão absolutamente deplorável para qualquer ideia de gosto que eu tinha que eu não conseguia entender aquilo. Então, cringe é exatamente isso, quer dizer, é uma palavra em inglês... desnecessária, né? Na verdade, podia ser uma palavra em japonês, tanto faz, né? Na verdade, a ideia da palavra é um termo que ele quer dizer um constrangimento não por um ato seu, mas por um ato do outro. Quer dizer, você está constrangido pelo ato do outro. Eu não sei, Stefano, talvez acho que você até pode complementar melhor. Eu concordo exatamente isso. E eu até, antes do programa, estava conversando aqui com o Júlio, conversando com a Carol, e eu estava até contando que eu conversei muito nos últimos tempos aí com os alunos, né, com os estudantes, e perguntando para eles, né, que visão eles têm disso. E até muito interessante que até uns alunos, eu leciono desde o 6º ano, 7º, 8º, até o cursinho, terceiro, né, no ensino médio, então pego toda essa faixa. E até os menorzinhos, os menores aí de 6º ano, dizendo para mim o seguinte, que eles entendem. Olha só que interessante, hein? Que cabeça bacana, e muito aqui no que o Luli falou. Eles até falaram assim, olha, tem hora que acho que a gente está julgando muito também esse negócio do cringe aí, tem hora que a gente está exagerando, eu acho. Que legal. E aí uma coisa que vem, que é o oposto do cringe, é o drip, né? Que é o bacana, é o legal, é o que, segundo eles, está no molho, que está por dentro, né? Que está... E isso realmente, a cada geração vai ter alguma coisa que fica ultrapassada, vai ter algo que é novo e que o pessoal gosta mais, e aquilo que já considera, né? Já chegaram até a dizer para mim assim, olha, o cringe é brega,
né? Alguns dos estudantes aí mais novos, tá? Né? Então, assim, eles têm algumas visões, mas é interessante que eles também, muitos já estão entendendo, né, que essa questão, ela muda muito, e eu dei uma explicação para eles que foi interessante, que eu falei assim, ó, tá, eu sou cringe ou drip? Aí eles falaram assim, cara, você é drip. Aí eu falei, que legal, que bom. Aí eu perguntei por quê. Eles começaram a falar de várias coisas, desde atitudes e comportamentos, etc., até o jeito de eu me vestir. E aí uma coisa que eles falaram para mim foi o seguinte, eu gosto muito de usar All Star. E eles falaram assim, ó, esse tênis aí é drip. Eu falei, então, só que vocês não sabem que isso foi moda lá atrás, eu usei isso na década de 70, 80, e depois isso saiu de moda. Teve uma época que isso seria cringe, não é? E agora está na moda de novo. Então, isso são coisas cíclicas, realmente. Mas é interessante quando eles começam a perceber isso, né, e tentar não estereotipar e não... Né, porque aí vira uma coisa realmente preconceituosa, né, e é preciso que haja empatia, né, até pelas diferentes gerações e questão, às vezes, de gosto, né, porque às vezes tem coisa que eles falam que é cringe, mas eu vejo um jovem falar que gosta, né, em relação à música, em relação a uma série de coisas. Então, entra muito também a individualidade. E a própria ideia de cringe drip também é interessante, porque o que é drip hoje é cringe amanhã, né? Quer dizer, então, sempre a gente tem que tomar cuidado, porque, basicamente, quando você faz uma pergunta dessa, o seu jeito está dizendo assim, você é cringe amanhã. Hoje não. Você só não é cringe hoje, porque todo mundo é ou será, né? É uma morte da qual não fugiremos. Teve aluno para mim, novinho, jovenzinho, falou, eu sou cringe, porque, olha, as coisas que eu gosto são diferentes do que eles gostam, eu gosto de outras coisas aí que o pessoal mais velho que curte, então eu sou cringe. E outro ponto importante, que é um tipo de preconceito muito sério e muito perigoso, é o preconceito de idade. Seja ele qual for, desde o preconceito de idade, por você acreditar que o jovem é incapaz por ser jovem, quanto o preconceito de idade quanto mais velho, por acreditar que ele não é tecnológico por ser mais velho. Né? E são duas visões muito tortas também. Então, toda vez que tem essa coisa de gerações, que basicamente é um artifício imposto por publicidade, a gente fica um pouco constrangido, né? Porque acaba sendo uma coisa extremamente perigosa. É claro que é muito divertido para qualquer um que é pós-millennial ver a briga do Z com o Alpha e tal, porque você morre de rir, fala... Lógico, né? Lógico. Seu time não está mais no campeonato, você vê os outros dois times se esgalfinhando lá, você morre de rir, né? Mas, assim, eu acho que a discussão em gerações é uma coisa que fazia sentido enquanto a gente tinha mídia de massa. Hoje que a gente tem essa mídia super pulverizada, que todo mundo pode comunicar com todo mundo, qualquer um pode fazer um veículo, a ideia de geração, eu acho que ela mais atrapalha do que ajuda. E aí queria saber a opinião de vocês. Eu quero até colocar um negócio aqui, não sei se o Lully concorda ou não, tem a mesma visão, que assim, eu vejo que tem algumas coisas que eles acabam realmente, né, estereotipando e classificando, e, então assim, isso é cringe, isso é drip e tal, e às vezes, né, tem algumas coisas que acabam sendo excludentes, né, acabam excluindo, mas eu vejo que talvez seja até uma coisa dicotômica, talvez tenha até uma dicotomia aí, porque tem coisas que eles são, ao meu ver, mais tolerantes. Tá? E aí eu vejo, né, em toda essa faixa aí da geração Z, então, por exemplo, a questão LGBTQI+, eu ouço muito assim, em casa meu pai, minha mãe nem deixam falar disso. Né? Não, peraí. Eu acho que assim, aliás, isso é muito comum. É muito comum quando a gente fala de algumas dessas coisas, começar a misturar assuntos diferentes. Eu acho que uma coisa é evolução social.
Né? Quer dizer, então, o que me deixa absolutamente chocado quando eu vejo... Eu lembro quando um aluno meu veio me contar a história da Terra plana, ele precisou de muito esforço para me convencer que ele estava falando sério, porque ele falando, não, isso não é possível. Né? Quer dizer, não é possível acreditar, tipo, homeopatia ainda vai, você ainda aceita, se bem que só vou acreditar em homeopatia quando existir pílula anticoncepcional homeopática. Né? Que assim, sabe, você realmente confia a esse ponto, né? Mas assim, agora, terra redonda é uma coisa, cara, se você usa um telefone celular, você não pode ter terra redonda, um GPS, não pode ter terra plana, né? Então, isso me chocou um bocado. Eu acho que assim, do mesmo jeito que absolutamente me choca quando você vê nessa crescente bolsonarista, você vê coisas absurdas do tipo que alguns comportamentos que associam a ideia de igreja com a ideia do, sei lá, da mulher ter que ficar em casa ou de criança não ter que estudar, quer dizer, certas coisas são progressos sociais. Quando a gente tem uma sociedade que ela se torna menos racista, a gente tem uma evolução social. Quando a gente tem uma sociedade que se torna menos machista, a gente tem uma evolução social. Quando questões como, por exemplo, de atores trans, coisas tipo Oscar So White, essas coisas começam a aparecer, e você começa a ver na mídia de massa artistas como o falecido Chadwick Boseman ganhar um monte de coisa. No começo, assim, o Spike Lee era quase que uma surpresa, porque era um dos únicos diretores negros para aquilo tudo, né? Então, quando a gente vê isso é uma evolução social, isso não é uma característica de geração. A gente até acredita que pessoas de gerações anteriores ou não ficaram sabendo do assunto, é o tal do machista estrutural, né? Quer dizer, o cara ele não é feminista, não por convicção, mas simplesmente porque o mundo em torno dele não falava no assunto, então ele não parou para pensar, porque se ele não teria nenhum problema de considerar a posição. Então, isso eu acho bacana. Por exemplo, o exemplo clássico é trans, né? Quer dizer, qualquer indivíduo trans de 20 anos atrás, ele entraria na cultura no máximo no quesito piada. E olhe lá. Então, trans ele não existia. Eu não posso acreditar que 100% da população, de repente, passou quer dizer, ou que o trans surgiu há 20 anos, ou que, de repente, do nada, 60% das pessoas passaram a achar trans ok. Você fala assim, não. Provavelmente, já tinha um grupo grande de pessoas, elas só nunca como assim, claro, né, velho, eu sempre falo, cara, você é daltônico? Não, então você não faz ideia do que sofre um daltônico, diabetes, trans, quer dizer, então, se você não tem ninguém trans na sua rede de relacionamento, você não tem nem como saber que trans venha a ser um problema. Mesma coisa, síndrome de Down, ou daltonismo, ou qualquer coisa do gênero, quer dizer, qualquer hábito que não seja o seu. Né? Então, o que eu acho é o seguinte, uma coisa é evolução social, né? A outra coisa é uma mudança efetivamente geracional mesmo. Então, por exemplo, a gente tem agora, a gente já está vivendo uma geração que aprendeu com o telefone celular e com todas as dinâmicas de jackpot do telefone celular, né? Então, conteúdo curto, vídeo curto, assim, e isso é uma questão geracional, é o indivíduo que ele não tem atenção suficiente para ler um livro grande, né? Diferença de geração, a gente vai ter agora, claramente, uma geração Covid. Na verdade, eu vou sentir na universidade 2 impactos diferentes. Primeiro, é a turma que não teve... Eu pego a turma do terceiro ano, que é um ponto muito interessante. O cara já viveu a parte mais rica da universidade e agora ele está indo para o mercado de trabalho, né? Então, está começando a pegar estágio, essa coisa. Então, ele já encheu a cara, já conheceu todo mundo das outras escolas, já foi para jogos universitários, para centro acadêmico, já fez tudo. E agora ele está meio que tomando uma definição. O cara que vem agora para o terceiro ano passou esses 2 anos mais ricos da universidade na casa. Então, ele basicamente saiu do terceiro colegial para o estágio. Cara, é uma geração perdida. E depois dele, vai ter uma geração bunda lelê, que é a turma que saiu da 8ª série ou do primeiro ano do ensino médio e entrou no pode tudo no primeiro ano da faculdade. Que também não tem noção de moderação, porque você enche a cara aos 16, então aos 18, quando você está sozinho e guiando, você sabe que você pode encher a cara, mas em termos... Você não enche a cara como você enchia aos 16, esse cara também não... Então, assim, eu acho que o impacto geracional é quando a gente tem uma mudança, e ela pode ser tecnológica, pode ser social, pode ser qualquer coisa, que marca e fala, não, legal, esse cara é diferente. Ele é diferente a ponto que, sei lá, eu, mesmo compreendendo o Stefano sendo drip horrores, mesmo assim, ele olha e fala assim, tá, empatizo, mas não sou capaz de sentir. Aí nós temos uma diferença. O professor Stefano, só para a gente falar um pouquinho de geração, como que a gente explicaria para uma pessoa o que define uma geração? É o que ela consome, é o que ela vive,
a tecnologia que ela tem disponível, ou é o ano que ela nasceu, ou é um balaio de tudo isso, e já a partir da geração Z, o que caracteriza essa geração? Diante de tudo isso que o professor Willi colocou, teve a pandemia, teve várias ocorrências aí que interferem em tudo isso, né? Ó, eu vou colocar para você duas coisas até opostas, assim. Primeiro, para caracterizar, claro, você tem mais ou menos uma faixa ali, mas tem também questões que são de comportamento, de consumo, de mercado de trabalho, tem questões econômicas, tem uma série de coisas que vão influenciar nisso para você colocar, pelo menos do ponto de vista sociológico, o que é uma geração, tá? E lógico que também, assim, quando você vai pesquisar uma determinada fonte, você vai achar algumas divergências que vão colocar alguma, mas a base é mais ou menos essa, tá? Tanto de comportamento, consumo, economia, geração que nasceu com uma crise ou sem uma crise, porque isso vai refletir também nas ações, nos comportamentos, enfim. Mas eu vou falar um negócio que eu sei que muitas vezes eu sou voto vencido quando eu defendo essa tese, tá? Sobre a geração Z, que é uma das perguntas que você me fez, assim, quais são as características dela, né? Foi isso, Júlio? Eu entendo assim, tem algumas características que nós até podemos falar. Então, eles são nativos digitais, uma coisa que causa divergência, o Lula, pelo jeito, não vê muito assim, mas talvez, por terem mais até informação, talvez haja uma tolerância maior em relação a algumas coisas, uma empatia um pouco maior, como essa que eu coloquei, da questão LGBTQI+. Tem algumas coisas, mas tem muita coisa que ainda está em formação, em definição nessa geração, que nem eles ainda identificaram e nem nós, porque eles ainda estão formando, isso é uma transição também. Né? Quando você pega de uma geração para outra, não é uma coisa pontual que você coloca assim, nessa data, né, fixa. Então, assim, tem uma transição, está havendo uma mudança. E essa geração, inclusive por conta da pandemia, tem coisas que também vão afetar que não estavam previstas, que estão afetando que não eram previstas. Então, isso também é uma surpresa, né, que acaba trazendo novos contornos, novas cores, novos detalhes para as características dessa geração que nós estamos tentando definir. Uma coisa que o professor, o sociólogo Manuel Castells, espanhol, está com 79 anos, ativo. O Manuel Castells, ele diz o seguinte sobre essa geração. Ele até pegando na questão da educação, assim, para pegar um exemplo, tá? Então ele fala o seguinte: essa geração é uma geração que tem muita informação, a informação está aqui, tem o Google, certo? Só que, assim, para eles isso só não basta, eles precisam de muito mais do que isso, né? Eles precisam, inclusive, assim, ser provocados, tal. É o tipo de aluno, né, que vai ter aula, se você só jogar uma informação para ele não está satisfeito, ele inclusive está pesquisando o que o professor está falando, né, e o Castells tem até entrevista dele que ele fala assim, tem aluno que pega e fala assim, professor, o senhor ele relata que aconteceu isso com ele, tá? O senhor está passando uma informação aí, e só que eu acabei de ver aqui, que tem uma pesquisa mais nova que já diz outra coisa, só que o Castells ele já se coloca numa coisa assim, ele gosta desse tipo de desafio, ele fala, que legal que meus alunos são assim, e me ensinam também. Então é uma coisa de troca. As coisas, né, o Bauman já dizia isso há muito tempo, muito antes até, de como as coisas da modernidade líquida, porque as coisas mudam muito rápido. Hoje, gente, elas já não são líquidas, já são gasosas, né? Então, assim, pensar, por exemplo, numa questão de rede social, já é TikTok. Assim, e é tudo cada vez mais rápido. Então, nós temos que estar o tempo todo, até, por exemplo, na questão da educação, mas isso vale para tudo, que eu estou pegando um gancho aqui, que eu e o Luli, né, estamos aí nessa linha de frente. Né? Mas, assim, você vai dar uma aula, você tem que estar muito antenado no que está acontecendo hoje, porque senão a gente comete uma gafe. Sim.
E uma gafe feia. Então, mas aí eu acho que a vantagem que nós temos, Stefano, aí é uma vantagem pessoal que nós temos. De lidar com isso bem, né? Não, eu acho que a maior vantagem, eu acho que uma enorme burrada que as pessoas têm é assim, nós somos de humanas, sabe? E se o cara é de humanas razoavelmente acima do medíocre, tá? Não estou nem falando que o cara é bom. Se o cara é razoavelmente acima do medíocre, ele sabe que ele não tem que entrar com uma afirmação, ele tem que entrar com uma pergunta. Cara, o vovô Sócrates já falava isso lá atrás, sabe? Então, assim, se você é esperto o suficiente, você vai jogar para o moleque, e aliás eu falo que a função da universidade não é te dar resposta, a resposta você acha no Google. Né? A função da universidade é te colocar pergunta. Perfeito. Né? E se você colocar uma pergunta, essa pergunta te incomoda, sei lá, cara, olha, eu não gosto do desenho do livro didático, eu acho que ele tem que mudar. Isso é uma pergunta. Esse tipo de pergunta não tem resposta. Eu passar a vida inteira cavando uma resposta para isso. E aí é muito legal. Então, quer dizer, eu acho que talvez a gente tenha... Porque para informação eles nem precisam da gente, né, Luiz? Exatamente. E eu acho que a grande revolução que vai acontecer nas próximas décadas é quando a gente voltar a valorizar as ciências humanas. A gente valorizou rápido demais as ciências exatas, porque elas eram importantes. Né? Agora, por causa de pandemia toda, vai vir toda uma área de biologia que é importante também. É legal porque biologia já não é mais uma ciência exata. Né? E depois as pessoas vão falar, olha, então, você pergunta hoje, para um menino de 14, 15, 16, o que você deve estudar? Você deve estudar alguma coisa de ciências sociais, sabe? Porque isso não perde com o tempo, Nietzsche não desatualiza. Né? E, ao contrário, se você está muito preocupado com o último dado, cara, é a cotação do Bitcoin. Você está ferrado, porque assim, você nem sabe se o seu número está alto ou baixo 15 minutos depois. Né? Então, eu concordo com você, eu acho que assim, a minha única questão, na verdade, com geração é o seguinte, é que numa sociedade, todas as pessoas esclarecidas, né, e não, claro, esclarecidas para si mesmas, esclarecidas segundo o conjunto, o consenso, todas elas evoluem e aprendem. Né? Então, a minha grande questão, eu acho que o único ponto ali que não é nenhuma discordância, mas é um ajuste ali da ponta, é que assim, não é só o cara da nova geração que está ali aprendendo. Todos estão aprendendo com ele. Ele, como não tem outro ponto de referência, então ele aparenta isso mais. Eu acho que um exemplo bom que eu tenho, uma vez eu vi uma cena que tinha um menino pequeno, de uns 3 anos, correndo atrás de um aspirador robô, e uma mulher com um cabide de plástico olhando, falando, nossa, né, que bacana essa cena, isso e tal. E eu estava ali no meio, e eu vi as duas coisas, né, eu falei para ela, olha, tecnologia é só tudo aquilo que aconteceu depois que você nasceu. Aquilo que aconteceu antes de você nascer não é tecnologia, é o mundo como ele é. Você está segurando um pedaço de petróleo na mão e está achando... Você não fala, nossa, que louco, isso aqui é petróleo. Ele está vendo esse robô andando, limpando a casa e está achando a coisa mais normal do mundo, porque para ele é normal. Ele já é pós-robô, como você é pós-plástico. Então, eu acho que é isso. Acho que o grande problema que acontece muito também, e a própria questão dos influencers é essa, né? Você pega, sei lá, alguém como um Felipe Neto, ele nada mais é do que um cara bacana, mas nada mais do que isso. Né? Quer dizer, eu acho que... Não é nenhum, com todo respeito a ele, mas não é nenhum cara genial. Exatamente. Eu acho que o grande problema que a gente tem com as gerações, com essa... como é que é? Vou usar um termo bíblico, hein? Eu que sou ateu ortodoxo, tá? Mas é assim, não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. E eu acho que o problema é esse. O problema não é a geração. O problema é que o culto à geração, ou o culto à diferença de geração, é que está dando um monte de dor de cabeça. Geração vai acontecer. Agora, você acreditar que o cara, só porque ele é um TikToker, ele tem alguma coisa nova, cara, aí você cai no mesmo erro do Clubhouse. Lembra do Clubhouse? No começo deste ano, ele era o futuro da mídia social. Exatamente. Eu vou pegar um gancho que o professor Lully falou, porque tem muito a ver com um comentário que a gente traz, uma participação aqui no nosso programa, do doutor em comunicação e professor também, né, que nem vocês, o Juliano Souza. Ele estudou o comportamento comunicacional dos jovens na sua tese do doutorado, e agora ele vai compartilhar um pouco com a gente sobre esse assunto. E eu até já deixo uma provocação para vocês, se vocês quiserem comentar depois do Juliano, que é como que a gente acaba encaixando, né, pessoas tão diferentes, com contextos sociais tão diferentes, às vezes em um mesmo rótulo de geração. Então, vamos ouvir o comentário do Juliano Souza e depois a gente já ouve a consideração de vocês. Falando um pouquinho dessa geração Z, nós temos um público muito diferente no que diz respeito ao consumo de mídias. Porque, afinal de contas, é uma geração
que mesmo com esse atraso tecnológico em relação aos Estados Unidos que nós podemos notar, é uma geração que consome um tipo de mídia num modelo de consumo de mídia muito diferente das gerações anteriores. Mesmo nas classes mais pobres, contando essa brecha geracional gigantesca e essa brecha social que existe, busca-se o consumo de tecnologia por meio de smartphones, por meio do contato a outras redes. Por quê? Porque boa parte da comunicação dessa geração Z está nos ambientes digitais. Isso muda o comportamento, um comportamento proativo, um comportamento menos direcional no ensino e talvez um pouco mais participativo e proativo em alguns momentos, né, em que as próprias redes sociais são muito diferentes logo da geração anterior, que nem necessariamente são os pais deles, né, muitos são os irmãos mais velhos, tios, mas que o comportamento já é muito diferente. O Facebook, por exemplo, para muitos membros dessa geração Z, é uma rede social ultrapassada, né, em que o Instagram, principalmente nos modelos de vídeo que surgiram agora, e especificamente o TikTok, trazem um outro tipo de comunicação mais rápido, mais proativo, em que o modelo de se fazer até mesmo a lógica da idolatria não é mais necessariamente o cantor, não é necessariamente o jornalista, não é necessariamente o ator. Os ídolos são outros, partindo do princípio dessa interação e desses novos ambientes. Então, todos os modelos de consumo anteriores acabam ficando extremamente velhos, ultrapassados, e aí que surgiu a piada do que seria ou não cringe, né? Porque a partir do momento que eu tenho essa interconexão, que eu tenho outros modelos de consumo de mídia que não fazem sentido para gerações anteriores, o tipo de idolatria é mesmo. Então, por isso que a minha geração, as gerações anteriores, enfim, sempre tendem a achar estranho o ídolo ser a menina, o menino que faz a dança no TikTok. Os modelos de consumo de mídia são muito diferentes. E isso vai influenciar diretamente no tipo de emprego que eles procuram no mercado de trabalho. E essa é a promessa de revolução. Embora eles sejam jovens, estejam ingressando ainda, os mais velhos dessa geração, nós vamos notar um tipo de busca diferente ou uma reorganização no mercado de trabalho, sempre respeitando as diferenças sociais que existem. Vou levantar a bola ali, largar na beira da rede para o Stefano cortar, por favor, Stefano. Stefano, do ponto de vista de um sociólogo, né, defina ídolo. Então... Corta que a bola é tua, meu irmão, ninguém do lado de lá da quadra. Então, hoje em dia isso está ficando cada vez mais difícil, até porque eles trocam os próprios ídolos deles, são aquelas pessoas que nos inspiram, né? Então a gente está sendo inspirado, mas assim, para eles já não tem mais essa coisa dos nossos, como nós tínhamos, né? Dos nossos ídolos do cinema, dos nossos ídolos da cultura, do esporte. Pera, um passo atrás. O que é um ídolo? O que faz, por exemplo, de um Baryshnikov, o cara completamente diferente do seu tio que dança, do Miles Davis, completamente diferente do corneteiro da banda? O que é um ídolo? Aquela pessoa que ela vai ser idolatrada, seguida, amada. Ele é sobre-humano. Ele pertence a um outro mundo. A hora que você... Olha, para mim, agora, já que eu citei a Bíblia, então agora me deu o direito de citar agora Os Incríveis. Tá? É uma coisa bem pós-moderna, né? High art, low art e tal. Então, mas olha só, o vilão dos Incríveis, ele fala que quando todo mundo é incrível, ninguém é. E aí a gente tem esse momento maravilhoso. Quer dizer, a partir do instante que você idolatra a pessoa que é a mesma coisa que você, então já não existem mais ídolos. Então, aqui é eu falando que Nietzsche não morre, né? O ídolo de hoje já não é o de amanhã. Pois é. E a própria ideia de ídolo, que é uma ideia, assim, essencial para qualquer cultura do ponto de vista... Eu quero ser como esse cara. Ou mesmo como Jesus Cristo ou o diabo. Quer dizer, você está pegando alguma coisa que é muito importante como massa de manobra se você quer ser igual Perón.
Né? Quer dizer, você vai... Ou no caso agora, clássico Lula, né? Quer dizer, todo mundo acreditava que, sei lá, o PT apareceria com outro candidato que não o Luiz Inácio, né? Você fala assim... Então, é muito engraçado isso. Quer dizer, tirando alguns lugares que ainda tem, a ideia... Eles, Regina, que os nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não enganam, não. Mas eles não estão mais sendo. Isso é que é a coisa mais divertida. Né? Tem lados ruins, porque você... Já ficou ultrapassado, né, Luli? Não, aí que tá. E acho que é legal você ver essa crise do modelo do ídolo, porque você tem dois lados. Tem lado ruim, como gente que, sei lá, que você vê hoje em debate gente falando de nazismo, de ditadura, como se não fosse nada, né? Gente tentando negar o Holocausto, coisas do gênero. Isso é o lado muito ruim da história. Mas também tem um lado muito bom. E o lado muito bom, ele tá exatamente naquele indivíduo que fala, peraí. Sabe, se o ídolo não é alguém perfeito, bom, então eu não preciso imitá-lo. Então, eu também não preciso colocar para mim um ideal de vida inatingível. Então, quer dizer, é muito curioso isso. Eu acho que, assim, o trabalho de pesquisa que vocês mostraram para a gente parece bastante interessante, mas a gente tem sempre que tomar cuidado com premissa. Aliás, uma coisa muito engraçada, aconteceu muito comigo, deve ter acontecido com o Stefano também, mas é assim, quando você está começando, né, em qualquer área de pesquisa, está muito preocupado com a flor. Sabe? À medida que vai ficando mais velho, você vê que toda estação cai a flor e nasce a flor, cai a flor e nasce a flor, você começa a se preocupar muito com o tronco e com a raiz. Sabe? E você fala assim, qual é a premissa em que você se baseia para você fazer toda essa sua pesquisa? Se você se baseou num tipo de premissa, você pode ter um resultado ótimo. Se você se baseou num outro tipo de pesquisa, de outro tipo de premissa, você pode ter um resultado péssimo. Então, uma coisa que ele falou mais ou menos, e para mim é uma coisa muito curiosa, é uma coisa que eu não tenho resposta, acho muito curioso, como o YouTube não... Quer ver, olha, se você pegar o YouTube, ele é mais velho que o Facebook. E o Facebook envelheceu completamente e o YouTube continua fresco. Se você comparar hoje Instagram com o YouTube, Instagram é mais velho conceitualmente do que o YouTube. E o que o TikTok nada mais é do que um micro YouTube. Então, o que acontece? As pessoas adoram falar, né? As pessoas são rápidas, né? Lúlia, até uma coisa que os alunos falaram para mim agora recentemente é assim, que o Facebook é cringe, tá? E que o que é drip é o Instagram nos stories, que é um negócio que morre. Pois é. Que era o Snapchat há tempo atrás. Aliás, o Instagram só soube inventar bem uma coisa, o resto tudo ele comprou. WhatsApp, Instagram, etc., tudo ele comprou, né? Snapchat, quer dizer, então, é curioso isso. Eu acho que uma coisa que é muito interessante, que a gente vê, no fundo, é que, assim, existe uma evolução da sociedade como um todo, e eu sempre vou acreditar, uma coisa que eu não lembro de quem eu li, mas eu achei, sabe quando às vezes uma metáfora meio que te derruba, né? E eu adoraria guardar, é que nem a metáfora do ditado chinês, que não sei se é um ditado chinês, né? Mas, assim, é a história da evolução em espiral, né? Que, na verdade, a gente não regride, a gente sempre evolui, mas a evolução é em espiral. Então, você vai para frente, vai para trás e sobe um pouquinho. Vai para frente, vai para trás e sobe um pouquinho. Professores, o papo está muito bom, mas a gente vai fazer só um rápido intervalo e na volta a gente volta a discutir todas essas questões, esses conflitos de gerações e tudo que cerca este mundo das ciências humanas, né? A gente volta já já.